Já estamos de volta e vamos trazer agora as últimas notícias internacionais. Um homem armado mantém nesta segunda-feira um número indeterminado de reféns em um café de Sydney, na Austrália. Há uma bandeira islamita no local, mas a motivação do crime ainda é desconhecida. Estas mulheres conseguiram escapar de uma situação desesperadora. Elas eram mantidas reféns em um café na cidade australiana de Sydney por um homem armado. Segundo a polícia local, cerca de 30 pessoas continuam no local, mas não há informações sobre feridos. Dezenas de policiais armados cercaram o café Lindt Chocolat, onde uma bandeira islamita pode ser uma pista sobre o motivo do sequestro, que já se estende por mais de 6 horas. Ainda não sabemos o motivo do crime nem se tem motivação política, embora haja indicações de que pode ter. A Austrália está em alerta há algumas semanas pelo temor de que cidadãos que lutam ao lado de jihadistas no Iraque e na Síria possam cometer ataques no retorno ao país. A polícia determinou a evacuação da Ópera de Sydney, que fica perto do café, mas não confirmou se os dois incidentes estão relacionados. E em meio à luta contra os jihadistas, a França alcançou uma importante conquista. Uma rede que enviava novos combatentes para a Síria foi desmantelada. A polícia francesa prendeu mais de 10 pessoas que integravam uma rede que enviava militantes jihadistas à Síria. Foram realizadas várias operações em Toulouse, Normandia e na região de Paris. A polícia antiterrorista e a unidade de elite das forças de segurança tinham entre 10 e 15 alvos. A França registrou um aumento de 80% no número de pessoas dispostas a viajar para a Síria e o Iraque nos últimos meses com o objetivo de lutar ao lado dos jihadistas. Atualmente, quase 400 franceses estariam combatendo na Síria e 50 teriam morrido no país. O governo teme que, no retorno, eles cometam atentados em território francês. E os sindicatos belgas convocaram para esta segunda-feira uma greve geral contra a política de austeridade do governo, que deve paralisar grande parte do transporte aéreo e terrestre no país. Os aeroportos da Bélgica ficaram assim em plena segunda-feira. O país está em greve geral contra a política de austeridade do governo. Só em Bruxelas, quase 600 voos devem ser cancelados durante o dia por causa da paralisação de 24 horas dos controladores aéreos. As ferrovias belgas também são afetadas e as viagens foram canceladas a partir da noite deste domingo. A greve abrange ainda os ônibus, bondes e metrô, assim como escolas, comércios, fábricas e prédios do governo em todo o país. O movimento de protesto começou no mês passado com uma passeata de 100 mil pessoas em Bruxelas, que terminou com mais de 100 agentes de polícia feridos. Os sindicatos protestam contra os planos do primeiro-ministro de centro-direita Charles Michel. Entre as medidas estão a redução do ajuste de salários automático de acordo com a inflação, cortes no setor público e o aumento da idade para a aposentadoria. Na sexta-feira, uma greve geral parou a Itália. O movimento se opõe às reformas econômicas e sociais do primeiro-ministro Matteo Renzi, que afeta diretamente os trabalhadores do país. O MCA Notícias de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Até amanhã.